Povo de Deus, que bom estarmos juntos em mais uma aula da Escola da Bíblia Emanuel. Hoje iniciaremos a quarta aula do nosso módulo sobre as Escrituras. E é uma alegria estar com você aqui com a gente, né? Estamos mais uma aula nessa jornada de aprendizado sobre as Tem Escrituras, né? sido muito bacana, né? A gente vê o envolvimento do pessoal, o desejo, né, por conhecer Isso. mais a palavra do Senhor. E agora, falando do Novo Testamento, né, que talvez seja o texto mais acessível, né, o texto Isso. mais simples de se entender, né? Exato. Normalmente as pessoas começam a ler a Bíblia Pelo Novo a partir do Testamento. Novo Testamento, Isso, né? E a isso, gente isso. vai estar falando sobre ele hoje, vai Isso ser aí. muito bacana. Vamos em frente, vamos falar. Mas antes, Emerson, fala pra gente sobre esse período interbíblico, Então né? vamos lá, a gente encerrou, né, esse estudo sobre o Antigo Testamento, né, falando ali dos profetas e tudo mais, das divisões, mas encerrando com os profetas. E aí a gente tem então um período que é conhecido na história por o período interbíblico ou o silêncio de Deus, né, alguns teólogos chamam assim, dão esse nome porque é um período onde a profecia ela cessa, né? A gente tem o último profeta então que é Malaquias. A gente vai colocar alguns dados aqui para você acompanhar direitinho aí. Então a gente tem o último profeta, que é Malaquias, está, né, pregando ali aproximadamente 100 anos ali depois do povo sair daquele cativeiro. E a gente tem o primeiro profeta que aparece depois de Malaquias, praticamente 450 anos depois, que é João Batista. E João Batista, apesar de ter a sua história no Novo Testamento, ele é o profeta, o último profeta da Antiga Aliança. Ele ainda prega a partir da Antiga Aliança, né? É o profeta à moda antiga, vamos dizer assim. Então a gente tem aí alguns dados interessantes para a gente entender esse período entre de forma mais simples o texto de Malaquias, o profeta Malaquias, e o texto de Mateus, que seria ali o primeiro livro do nosso Novo Testamento, apesar de Marcos ter sido o evangelho anterior, né? O Primeiro que primeiro a ser Mateus, né? escrito. A gente vai ver isso em detalhes. Mas pegando esse período aí de 450 anos, a gente tem então um silêncio das profecias, vamos dizer assim. Então, a gente colocou alguns detalhes aí. 430 anos antes de Cristo, a gente tem o profeta Malaquias, né, pregando, depois João Batista ali, com 28 anos depois de Cristo. Então, Jesus tinha aproximadamente 28 anos quando João Batista estava ali com a sua profecia a todo vapor, preparando o caminho, né? Que ele foi aquele que preparou o A caminho, voz do deserto, né? a voz que clama no deserto, que preparou o caminho para o Messias, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem, como eu falei, Malaquias profetizando 100 anos antes 100 anos após, Após o né, o povo voltar do cativeiro, exílio, né? o pessoal vem do exílio babilônico e ele está profetizando. O Antigo Testamento então vai terminar com o povo de Israel praticamente sob o jugo persa. E aí a gente tem nesse período aí interbíblico, nesses 450 anos, a gente tem então três grandes impérios para os quais o povo de Israel vai ficar sujeito. Então a gente tem o Império Persa, o Império Grego e, por fim, o Império Romano, que é justamente o império que está vogando, que está ali sob o povo, né, subjugando o povo na época de Jesus, né, na época da profecia de João Batista, na época que Jesus chega. Então é interessante que durante esse período interbíblico a gente tem o surgimento dos partidos, né, do povo judeu ali se organizando em partidos. Então aí a gente tem na época de Jesus os fariseus, os saduceus, os essênios, mas na época de Jesus a gente tem esses partidos que se organizaram durante o período interbíblico, que foi antes de Cristo. E aí então é muito interessante a gente conhecer um pouco da história desse período interbíblico para a gente saber que na época de Jesus a gente ouve falar dos fariseus, mas surgiu bem antes, surgiu nesse período aí de ausência de profecia. Então a gente tem os fariseus, um partido talvez maior, o mais organizado, né? Os saduceus não acreditavam na ressurreição, né? Tinha essa diferença ali com os fariseus, os essênios, que eram mais reservados, e ali nos primeiros anos da época de Cristo, a gente já tem o surgimento dos zelotes também, que é outro partido que vai surgindo agora já no primeiro século, né, no início do primeiro século. Então, é bem interessante a gente conhecer isso. O João Batista, então, inicia sua pregação contra o jugo romano, e a gente é bom lembrar que todo profeta que se levanta no Antigo Testamento, ele normalmente está pregando contra algum determinado jugo, né? Seja o Império Babilônico, seja a Síria, os impérios que existiam, então eles se levantavam contra esse império. Eles falavam contra o povo de Deus, para o povo se arrepender, mas ele também dizia para aquele que estava subjugando o povo, olha, vocês não sabem porque vocês estão mexendo. E João Batista faz isso. Ele fala contra o povo, ele fala contra os religiosos,
Ele chama eles de raça de víboras, ele prega, de fato, contra os religiosos, mas ele também prega contra Roma, né, contra esse Império Romano sobre os judeus. Então é isso que está acontecendo no período interbíblico até a gente começar, então, o Novo Testamento, com João Batista sendo esse É profeta aí. importante a gente conhecer essa história porque ela faz parte da história onde o nosso mestre foi inserido, né? No Isso. contexto que Jesus viveu, né? Aham. Principalmente sobre esse contexto do Império Romano e como surge esse grande império que governou sobre essa época, que foi o grande responsável pelos mártires, os Isso. primeiros mártires, né? Perseguiu a Que perseguiu a igreja. igreja, perseguiu os grandes apóstolos e discípulos de Jesus. Então, esse Império Romano surge desse contexto do período interbíblico. Então, é um panorama, um geralzão aí que a gente trouxe para vocês. Vamos seguir para agora iniciar de fato o Novo Testamento, né? A gente vai dar um panorama e lembrando que a gente está contando uma grande história, né? A gente está passando de forma um voo de drone, como a gente está falando desde o início, mas é contando a história da redenção, a grande história que Deus está contando, né? E a história que a gente está inserido. Então a gente já viu lá no Antigo Testamento essas três principais cenas aí, as três cenas iniciais, a criação, a queda e o povo escolhido, então o povo de Israel sendo o povo escolhido por Deus. E agora a gente vai ver no Novo Testamento essas próximas três cenas, né? Que é o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus que se faz carne, e ele vem viver entre nós, pagando todas as nossas dívidas de pecado. A gente vai ver a igreja surgindo aqui, ela sendo edificada, ela sendo manifesta lá em Atos, que hoje a gente vive essa época, essa Isso. quinta cena está sendo É, vivida hoje, nós fazemos parte disso, esse movimento, como né, de desse seguir. movimento de Deus, enfim. E a redenção, né? Algo que vai acontecer lá no final, quando Jesus de fato voltar para buscar a sua igreja. A gente vê essa profecia que vai ser cumprida, a gente vê isso ao longo do texto do Novo Testamento e também vê principalmente esse Apocalipse lá na frente, para a gente for estudar o Isso é texto. interessante, Júnior, porque às vezes você encontra, conversa com alguns irmãos ou algumas pessoas que têm interesse de estudar a Bíblia e às vezes pergunta assim, olha, Jesus está voltando? Será que Jesus está voltando? E a afirmação nossa, a palavra nossa é lógico que está. Sim, A gente fala isso não baseado em modismo ou por causa de um movimento que o pessoal faz, mas é simplesmente por causa da história que está sendo contada. A gente já vivenciou todas as três cenas do Antigo Testamento, né? A gente já vivenciou agora no Novo Testamento a cena do Cristo que veio, e a gente está na quinta cena, está vivendo essa quinta cena. Então só está faltando uma. sim, É por sim, isso que a gente afirma que Jesus está voltando. sim. Quando vai acontecer, a gente não sabe, mas que só falta uma cena, de fato, para que essa história ela tenha o seu ápice, né? Ela seja concluída de fato. É isso que está acontecendo. Por isso que a gente acredita de fato que o nosso Senhor ele está voltando. Amém. É isso, é isso. E a gente vai focar nessas três cenas agora, né? Vamos contar ao longo dessa aula de hoje, das próximas duas aulas, sobre esse Novo Testamento, essas próximas principais cenas aí. Vamos começar, e a gente quer trazer só um resumo do que a gente falou na primeira aula lá, Uhum. das divisões, de como é dividido o nosso Novo Testamento, né? A gente tem esses 27 livros que compõem o Novo Testamento, e a gente dividiu ele, aliás, eles são divididos dessa forma aí, né? Os evangelhos, os livros históricos, aliás, o livro histórico, É, né? O livro de Atos, apenas um. perdão. As epístolas locais, que são as cartas destinadas às igrejas, né? Praticamente, aí tem o livro de Hebreus também, que é para a igreja geral, a igreja de Cristo. Temos as epístolas pastorais, que são aquelas cartas que Paulo escreve para seus amigos próximos que se tornariam grandes pastores e grandes líderes das igrejas a qual iriam pastorear. As epístolas universais, que são o livro de Tiago, primeiro, segunda Pedro, primeira João, segunda João, terceira João, o livro de Judas, e o livro profético, que é o livro do Apocalipse. Esse é o nosso enredo do Novo Testamento e a gente vai falar sobre ele ao longo dessas próximas aulas. Né? Legal. Hoje vamos começar com os evangelhos, né, gente? Então, praticamente hoje, a aula, além desse resumo, né, que a gente fez, né, essa inserção também sobre a questão do período interbíblico, a gente quer focar nos evangelhos. Então, a nossa intenção hoje é destrinchar de forma, mais uma vez, Panorâmica, né? panorâmica, mas que a gente conheça pelo menos o conteúdo, a linha, a forma como o livro foi escrito, o porquê o livro foi escrito. Então, a gente vai tentar destrinchar Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa é a nossa intenção. Então, Evangelho, né? O que é o Evangelho? Né? Essa primeira divisão do Novo Testamento. Então, a palavra Evangelho, a palavra grega Evangelion, ela quer dizer boa nova, boa notícia, é uma boa notícia, é uma boa nova que surgiu. Eis que surgiram boas novas de grande alegria. Né? E a gente tem então essa boa notícia. Que boa notícia foi essa? A boa notícia é de que Deus decidiu visitar o seu povo, decidiu estar entre nós. Né? E ele veio da pessoa do seu Filho, né, do Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande boa notícia, né, que o mundo pôde escutar. Né?
apesar de ser uma boa notícia, eu lembro, quando eu estava no seminário, um professor dando aula, ele falava assim: olha, é uma boa notícia, mas o que é que estava acontecendo no mundo naquela época para o próprio Filho de Deus ter que vir à Terra para intervir? Né? Ele fazia essa reflexão e eu dizia: meu Deus, de fato. A palavra chama de plenitude dos tempos. Né? Na plenitude dos tempos, esse Deus ele veio nos visitar. Então, o que estava acontecendo realmente era uma situação totalmente extrema que ele teve que intervir e dizer a partir daqui a história vai ser outra. Mas o Evangelho é essa boa notícia, né, de que tudo parecia de fato estar perdido e o próprio Deus chega e diz: eu ainda estou no controle, eu continuo no controle de toda a história, e ele vem intervém, né, nessa história. Então, esse é o Evangelho, né? Essa é a boa notícia, que aqui é dividida em 4 livros, né, que tem 4 visões, assim, 4 panoramas. 3 visões muito parecidas, por isso que a gente chama de evangelhos sinóticos, e aí a gente tem a expressão, né, sinótico, que é uma palavra grega que quer dizer ver junto, e aí a gente tem Mateus, Marcos e Lucas, que são os 3 evangelhos sinóticos, porque parece que eles estão vendo no mesmo ponto, que eles estão contando praticamente a mesma história. Então tem esse teólogo aí alemão do século XVIII que começou a chamar, né, esses 3 evangelhos de evangelhos sinóticos, né, o JJ Westbach, né, o nome é até esquisito, mas Parece um é isso espirro, aí, né? parece um espírito Westbach, né? E Yasmin que botou aqui no Google para a gente saber como pronuncia. E aí ele começou, a partir do século XVIII, a dizer: olha, esses 3 evangelhos são muito parecidos, né? E eles contam praticamente a mesma história. Lógico, tem coisas diferentes, mas eles têm essa linha de pensamento muito parecida, né? Diferente de João, que não entra nessa perspectiva de um evangelho sinótico, ele tem toda essa diferença. Particularidade, né? A gente vai Isso. ver isso aí. Então são textos parecidos, tá? Seus acontecimentos são praticamente comuns, diferentemente do Evangelho de João, que traz histórias da vida de Jesus de forma não narradas nos outros 3 evangelhos. Então esses são os evangelhos sinóticos. Se alguém me perguntar, se cair no seu questionário, se cair na prova o que são os evangelhos sinóticos são os evangelhos parecidos, ou os evangelhos que têm praticamente uma mesma visão a respeito da vida de Jesus, da história de Jesus, essa biografia do nosso Senhor. Amém. Vamos seguir agora falando de cada um deles, né? Vamos entrar aí mais precisamente em cada evangelho e vamos ver o que é que esses autores, o que é que esses evangelistas trazem para a gente, né? Primeiramente temos nosso evangelista Mateus, que foi um apóstolo de Jesus, foi chamado por Jesus, né? E o livro de Mateus ele é datado aproximadamente no ano 70 depois de Cristo. Então a gente vai ver que ele não é o primeiro evangelho, né? A gente vai ver que tem um evangelho anterior a ele. Mateus ele tem uma particularidade que é destinar o seu texto, a sua, a sua história, a sua biografia para o povo judeu, né? Então, Mateus ele tem esse objetivo, de trazer o texto, de mostrar para os judeus qual é a mensagem que ele quer mostrar, qual é a principal mensagem de Jesus aqui, já que é uma biografia sobre Jesus. É mostrar que Jesus é o rei de Israel. Então, a gente vê essa particularidade no texto de Mateus. A gente vê que Mateus quer enfatizar de fato que Jesus é o grande rei. Mateus ele vai falar sobre a genealogia de Jesus, trazer o rei Davi na história de Jesus, para mostrar que Davi estava na história de Jesus, mas que Jesus é o grande rei da história. A gente vai ver ao longo do texto Mateus trazendo essa perspectiva para que o povo judeu de fato soubesse que aquele Jesus que viveu entre eles era o grande rei de Israel. Era o grande É rei. um livro, Júnior, que se um gentil daquela época pegasse, ele ia achar Ia estranho. achar estranho. Né? E dizer assim: mas como assim, rei dos judeus? Né? Então é muito interessante isso que você está colocando, porque é, ler Mateus nessa perspectiva de que ele estava destinando para um público-alvo, né? E por isso ele usa a genealogia dentro desse povo judaico, dessa tradição judaica, né? Por isso ele está olhando para Jesus como esse rei que vai reinar sobre Israel, e ele intitula Jesus assim. Aí isso faz muito mais sentido para o povo judeu do que para a gente, por Isso, exemplo. A gente exatamente. não entenderia bem se a gente não conhecesse a história do povo de Israel. Então, é daí mesmo que Mateus, né, vai escrevendo dentro dessa visão, dentro dessa É interessante perspectiva. que ele vai trazer até algumas expressões e algumas culturas judaicas que está no texto de Mateus, que não estão nos outros textos, porque o pessoal, por exemplo, o lavar as mãos, o praticar
rituais religiosos que a lei judaica pedia, Sim, aparece muito aqui em Mateus. é verdade. E ele não faz questão de explicar por que aquele ritual está presente ali Ele não no texto. precisa, Não né, precisa explicar porque o povo que está lendo sabe por que sabe? aquele ritual está ali. Então tem essas particularidades que quando a gente lê a gente consegue identificar. E é o único evangelho que aparece a palavra igreja, né, que contém a palavra Isso igreja. é interessante. E é o grande texto lá da conversa de Jesus com Pedro, quando Jesus pergunta para seus discípulos quem eles dizem que Jesus é. Né? E Pedro vai falar, Mateus 16, e Pedro vai falar que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Né? E aí, através dessa declaração de Pedro, Jesus institui a igreja. Jesus cria a igreja aqui, então. Né? Ela é a primeira vez que ela é exposta. Então, essas particularidades que vale a gente conhecer um pouco do livro de Mateus. É isso. Amém. Amém. Vamos lá para o livro de Marcos aí. Marcos, ele é o primeiro evangelho. Talvez dele, de fato, é um documento que os outros vão se embasar, né, e vão escrever a partir do que ele viu, do que ele falou, né, do que ele escreveu. João Marcos era um cooperador de Pedro, e é bem interessante. Quando eu era adolescente, eu pensava que Mateus, Marcos, Lucas e João eram Eram discípulos. discípulos, né? E é muito comum a gente pensar isso. E talvez a gente esteja conversando aqui, e Pessoas o que pessoal ainda em casa estão dizendo, acham não era, que não. não era, não. E no Mateus, Marcos, Lucas e João não eram discípulos de Jesus, não. Não eram discípulos. Não, os quatro, dos quatro, só dois eram, né, discípulos de Jesus. O João Marcos, por exemplo, era um cooperador de Pedro, né? Inclusive, tem uma curiosidade que alguns teólogos, né, consideram que Marcos ele só foi um secretário. Isso, que Pedro, na verdade, contando as Pedro, histórias, né? na verdade, esse evangelho seria um evangelho de De Pedro. Pedro, isso. Né? E que, de fato, é interessante a gente pensar assim. Marcos andava com Pedro. Né? A gente tem a expressão aí de 1 Pedro 5,13, que Marcos está, né, com Pedro nas suas andanças aí. E ele via, né, na testemunha ocular, e ele escrevia. Então, não é errado a gente pensar que o que Marcos está escrevendo é dentro da experiência daquilo que Pedro vivenciou com o Senhor. Né? Não é errado a gente pensar daquilo que Pedro estava contando. E aí, talvez responda uma pergunta, por exemplo, se Uhum. Marcos não foi uma testemunha ocular de muita coisa, como é que ele escreve algo que ele não viu? Ele escreve porque, possivelmente, Pedro conta para ele muitas coisas do que viveu. Né? E Marcos também caminhava com Paulo, e em alguns textos de Atos a gente vai ver que João Marcos está junto com Paulo. Também. Lá. E é interessante que ele era o sobrinho de Barnabé, um camarada que caminhou com Jesus, não era discípulo de perto, mas que viu Jesus em grande parte da sua jornada. Então, Marcos, ele meio que bebeu de várias fontes que viram Jesus, né, e viram Jesus se movimentar. Então, ele traz essas particularidades, essas diferenças aí, né? Estava envolvido, né, Tá com envolvido. todo o movimento do Evangelho. Então, João Marcos é esse que escreve o Evangelho, né, de Marcos. O nome João é seu nome, no caso, hebreu, né, e Marcos é o seu nome latino, né, junto aqui, João Marcos. Então, data de 55, né, entre 55 e 65 depois de Cristo. Então, portanto, o primeiro Evangelho a ser escrito. Destinatário, a gente coloca aqui como provavelmente os primeiros cristãos de Roma. Isso é muito interessante porque há essa necessidade, né, de escrever para os cristãos de Roma, aqueles que tinham um povo judeu que tinha se convertido, mas que a grande maioria eram gentios, né, que adoravam outros deuses e agora conheceu o Senhor. E qual é a perspectiva então que você vai ensinar a esse povo a respeito de Jesus? Sim. Ele coloca Jesus como servo. Né? Isso é muito interessante. Então veja só, se Mateus está escrevendo para judeus e coloca Jesus como rei, né, aquele que vem reinar e governar, quando você vai falar para um gentio a perspectiva de reino, como assim? Né? E ele vem de uma cabeça de que o reino é Roma, né? Isso, De que ainda tem existe essa perspectiva do imperador. Exatamente. Né? Então o rei é um imperador, é alguém que vai. Então ele coloca como um servo. Alguém que vem para. Isso é extraordinário. A visão que ele tem, a forma como ele apresenta Jesus. Então Marcos apresenta Jesus como o servo de Deus. Então Marcos capítulo 10, verso 45. Um Jesus muito ativo, né? Que a gente vê, se a gente for ler o livro de Marcos, a gente parece que acaba cansado de ler, né? Isso, De a gente tanta... olha para Jesus e vê Jesus o tempo todo servindo. Exatamente. Né? E esse é o estilo de vida que ele veio trazer, né, para cada um de nós. A curiosidade a gente já falou, ele é o primeiro evangelho a ser escrito e a gente destacou aqui Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, que diz, Jesus disse, no caso, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos, é uma mensagem bem direta, né? Para pessoas que estavam vivendo no contexto de Roma, ele querendo trazer essa mensagem muito direta, claro. Dizer quem crê vai ser salvo, quem não crê é condenado. Então, amém. Lucas. Vamos para Lucas, que é o último sinótico, né? Que é o último dos três aí. Lucas é conhecido como médico, né? O médico que acompanhava Paulo.
E aí, assim como Marcos, Lucas também não foi uma testemunha ocular, não foi um discípulo de Jesus, né? Isso. A gente vai ver que só Mateus e João foram discípulos, mas Lucas também, ele teve uma grande contribuição, porque ele andou muito com Paulo, né? Possivelmente, ele ouviu muito de Paulo, aquilo que aconteceu, todas as histórias, ele traz para a gente esse relato. A data do livro está aproximadamente ali no ano 70 depois de Cristo, um pouco parecido com a data de Mateus também. Isso. E o destino de Lucas aqui, a gente traz essa destinação, né, Teófilo, a qual ele escreve no seu próprio livro. Né? Ele destina o seu livro de 2 volumes, que a gente vai falar sobre Atos em seguida, mas para que os irmãos já fiquem cientes, Lucas escreveu 2 livros sequenciais. Né? Escreveu o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, e escreveu o livro de Atos, né? Os dois destinados a Teófilo. Né? E aí a gente tem meio que duas formas de você tentar entender quem é esse Quem é Teófilo, esse Teófilo, né? quem é esse destinatário, né, do livro do Evangelho. E aí alguns acreditam que realmente é alguém, uma pessoa que, que meio que pediu, que solicitou para que Lucas fizesse todo um relato, né? Eu gosto de acreditar nessa linha, Emerson, porque o Evangelho de Lucas é muito detalhista, né? Ele é muito rico em vários É o detalhes, evangelho mais detalhado, mais né? detalhado. E ele é cronologicamente meio que perfeito. Ele conta a cronologia da história de Jesus de forma bem detalhada mesmo. Então, eu acredito que Teófilo aqui é alguém que solicitou, alguém que pediu a uma autoridade e meio que, digamos que pagou para Lucas. Lucas, eu quero que você me conte um relato de fato de quem é esse Jesus. E aí ele vai, com toda a sua ciência, toda a sua sabedoria, ele vai atrás para contar a história desse Jesus. Ele conta Jesus como o filho do homem. Lá em Lucas 19:10 já fala que Jesus é o filho do homem, de fato. Eu queria Mas quer só falar aí? fazer essa observação do destinatário, porque eu acho isso muito interessante, né? Tanto a questão da visão, e é bom a gente enfatizar isso, Júnior, porque a gente está trazendo, está falando de um texto antigo, está falando de possibilidades, né? Por exemplo, como a gente fala de datação, normalmente a gente fala aproximadamente, ou Uhum. fala entre tanto e tanto. Da mesma forma, quando a gente tem teorias, né, convincentes a respeito do destino ou quem escreveu, a gente costuma colocar aquilo que a gente pensa que é mais interessante. Ó, eu acho que de fato é isso aqui. Uhum. Mas existem outras Sim. teorias, né? Como o Júnior colocou, essa teoria é muito interessante, né? Alguém que pediu, esse Teófilo que pediu, para conhecer melhor a respeito desse Cristo, desse Jesus. Só que a própria palavra Teófilo, né, Theo, Deus, né, e Philos, né, no grego quer dizer amigo, amigos, amigo. Então, a própria palavra traz a ideia do amigo de Deus ou dos amigos de Deus. E eu gosto muito também dessa versão daqueles que pensam que Lucas, quando estava escrevendo o Evangelho, ele estava escrevendo para os amigos de Deus, para os teófilos, né, para os amigos de Deus. E aí, por que esconder, né, esse destinatário colocando na sua carta, no seu livro, o nome de Teófilo? Porque se a gente está falando de 70 depois de Cristo, a gente está falando de Roma pegando fogo, de Nero, de toda aquela zoada, né, que o povo viveu, a perseguição aos cristãos, né, os cristãos recebendo culpa Uhum. de Roma estar sendo queimada. Então, assim, o pessoal está morrendo, os discípulos de Jesus estão sendo perseguidos, a igreja de Jesus está sendo perseguida. Então, escrever um livro dizendo é para os cristãos, então dificilmente esse livro vai chegar a algum Vou chegar lugar a ver isso. se de fato os romanos pegassem ali. Então era meio que um código, né? Estou escrevendo ao Teófilo, né? Estou falando para quem? Então talvez de fato ele estivesse escrevendo para a comunidade dos cristãos, dos amigos de Deus. É uma possibilidade também essa questão do destinatário, né? E fica a E dica para o pessoal pesquisar, né? Estudar um pouquinho também, em casa, né? fazendo Para o a dever de gente casa, ver, né? Para dar uma olhada. verdade, verdade. E é interessante que essa questão da curiosidade, a genealogia de Lucas ela é totalmente diferente de Mateus, por exemplo, né? E aí corrobora com essa ideia de que ele está escrevendo para uma igreja provavelmente gentílica, né? De irmãos que não tinham essa cultura judaica. Por quê? Porque ele fala da genealogia de Jesus até Adão. Então ele não vai para o povo de Israel, tá entendendo? Como Mateus faz, como Mateus vai focar em Davi, né? Por exemplo, Jesus como filho de Davi, mas ele vai até Adão para mostrar essa humanidade, né, desse Cristo que veio dessa descendência, Isso. por isso o filho do homem, Jesus como filho do homem, ou seja, esse Jesus que era humano. Isso é muito interessante. Uma característica muito forte do livro de Lucas é essa questão dele trazer um aspecto mais
mais humana de fato, né? Aham. Alguns textos, por exemplo, o texto do Sermão do Monte, onde em Mateus a gente vê que Mateus ele vai falar que bem-aventurados são os pobres de espírito. Em Lucas ele vai falar bem-aventurados são os pobres, apenas pobres. Então Lucas traz mais para o chão da humanidade mesmo. Ele traz algo para mais perto dos Um homens em Jesus si, como nós. Jesus como nós, exatamente. Então é bem bacana isso. Lá na história do nascimento de Jesus, em Mateus vai falar que os reis magos, os grandes reis magos, vieram visitar Jesus. E Lucas vai falar que são pastores que vieram visitar Jesus. Então, assim, ele querendo trazer essa visão de fato de Jesus humano, que está mais acessível a nós. Vamos lá, tem um texto aqui de Lucas, né, para a gente ler. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, que é um grande emblema para a nossa caminhada no Cristo aí. Amém. Então vamos para João. Então João não faz parte dos evangelhos sinóticos, né? Ele não tem essa mesma visão, essa mesma perspectiva, mas João talvez seja o evangelho mais lido, né? Porque João ele trata da natureza do Cristo, né? Ele trata não de um título, mas de quem Jesus de fato era. Quem Jesus era? Jesus era o Filho de Deus. Então, essa é a visão, né, que João tem a respeito do nosso Senhor. Então, o apóstolo João é quem escreveu, né, esse evangelho. Também escreveu, né, as suas cartas, primeira, segunda e terceira carta de João, e também o livro de Apocalipse. Né? Mas ele é que escreve o evangelho, aproximadamente 90 anos depois de Cristo. A gente tem que lembrar que ele já está bem velhinho ali, né, escrevendo tanto as cartas como o Apocalipse na ilha de Patmos, né, tendo a sua visão, como também esse evangelho que ele escreve. Então, o destinatário, a comunidade cristã, e aqui judeus e gentios, de uma forma geral, e ele tem, então, na sua cristologia, a forma como ele vê Cristo, Jesus como esse Filho de Deus. João 20, 31 vai nos ensinar muito sobre isso. Uma curiosidade, ele combate no seu livro o gnosticismo. O gnosticismo que era uma doutrina muito forte, principalmente na época da militância da igreja, a igreja caminhando, existia uma doutrina, uma forma de pensar, um movimento, né, de pensar que dizia que Jesus não era Deus, né, Jesus não tinha como ser Deus. E é muito interessante porque não só o Evangelho de João, como algumas cartas também, a gente vai ver depois isso, elas vêm forte contra essa questão. Não, com certeza Jesus era o próprio Deus. Né? Então, é por isso que João escreve dentro dessa perspectiva Jesus como o Filho de Deus. A gente colocou um texto aqui destacou, né, um texto aqui do Evangelho de João que é muito emblemático também, é João 20, a 30 e 31. Lê para a gente, Júnior, aí. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo nele, para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, esse texto aí é interessante que João ele só detalha sete grandes sinais de Jesus. E ele mesmo fala que Jesus poderia ter feito grandes maravilhas e fez grandes maravilhas que não caberiam em um livro, né? Então, ele vem para apontar. E esses 7 sinais que estão presentes no Evangelho de João apontam para esse Deus que se fez homem, Jesus que é o Filho do próprio Deus. Esse é o propósito do Evangelho, né? Para que você creia que Jesus é o Filho de Deus. Então, isso fica muito bem claro no Evangelho de João. Então, esses são os Evangelhos, né? Que a gente, essa primeira divisão, né, do Novo Testamento, creio que tem muito conteúdo para você mastigar, pensar, né, refletir. A gente vai caminhar com as outras divisões, né, como um livro histórico, né, as cartas, né, o livro da Revelação, né, com o Apocalipse. Mas vamos ficar aqui nessa quarta aula com bastante conteúdo. Você tem muita coisa para degustar aí, mas também um questionário que vai vir bem denso aí para você poder responder. Assista as aulas, veja o PDF da aula várias vezes, tire suas dúvidas aqui no vídeo também, no YouTube. Leve suas dúvidas para quinta-feira na aula presencial. A gente convida todos vocês a estarem presentes, aqueles que puderem. Às 19h30 estaremos lá na IBEI para ministrar essa aula aqui com mais detalhes, com mais liberdade de podermos interagir uns com os outros. Vamos estar juntos próxima quinta, não é isso? É isso, vamos orar. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, mais uma vez, tão precioso, podendo aqui falar da Tua palavra, e essa palavra tão inspiradora, né, que mexe tanto com a gente. Senhor, continua falando aos nossos corações, continua despertando em nós o desejo e o amor pela Tua palavra, e que a gente possa, Pai, estar sendo guiados, conduzidos pela Tua palavra sempre, no nome de Jesus. Amém
Amém.